Olá, pessoal. Continuando então, vamos iniciar a nossa aula 4, né? Aonde eu vou explicar exatamente como funciona e qual o passo a passo da técnica de aplicação do Profile, através da técnica BAP, tá? Da técnica BAP para face e pescoço, que significa Bioaesthetic Points. Lembrando que esse material, desde a aula 1 eu estou falando, é uma união, né, de um ácido hialurônico de baixo peso molecular, que tem uma função extremamente sinalizadora, além de hidratante, certo? Ela vai ter uma função imunomoduladora, que na sequência, na aula 5, eu vou colocar para vocês alguns pontos extras do profile, tá? E o alto peso molecular tem aquela nossa função de estruturação da matriz extracelular. E é isso que vai dar a característica do nosso Hydrolife Action, ou seja, uma nova categoria de agora nós temos um bioregenerador celular. Mas o que vem a ser a nossa técnica BAP, certo? Então, a técnica BAP foi feita através com o auxílio de uma tomografia computadorizada, onde avaliou-se a propagação deste produto nos tecidos faciais. E verificou-se que esses pontos, quando injetados exatamente aonde nós iremos estudar, né, por via subdérmica ou num subcutâneo bem superficial, proporcionam uma distribuição extremamente uniforme, certo? Então, né, na verdade, nós vamos avaliar o quê? Que a aplicação do profile não pode ser justa periosteal e muito menos num plano subcutâneo profundo. Tem que ser exatamente nesse nível subdérmico, logo abaixo da derme, para garantir o quê? A ação multinível, né? A ação multinível em quais níveis? O nível da epiderme, da derme e do meu tecido subcutâneo, como nós verificamos na aula 3. Ou seja, para o meu produto ter essa função de bioregenerador, né? E melhorar a qualidade também da minha pele mais com relação à epiderme. Então, logo que o profile é aplicado, vocês vão ver que ele vai ficar tipo bolos e vai ficar tipo picada de abelha, e logo, devido ao TAN delta extremamente baixo e a alta espalhabilidade desse produto, vai garantir o que? Uma completa distribuição sem absolutamente nenhum desconforto para o paciente. Então, com este produto, uma nova categoria de biomaterial é agora proposta, a categoria, né, da bioremodelagem. Eu tenho uma biorremodelação celular. Muito bem. Então, inicialmente, a técnica BAP é realizada em 5 pontos da face, certo? E toda essa técnica foi preconizada, além de visar a espalhabilidade, a ação muscular, também para fugir de estruturas nobres, vasos e ramos nervosos, né? Favorecendo o quê? Menor formação de hematoma, dor, enfim, e qualquer tipo de intercorrência. Então, na Bioestética Points, nós temos uma técnica padrão de aplicação do profile, onde nós vamos ter uma técnica efetiva e segura, um protocolo de aplicação extremamente reproduzível e uma máxima difusão do produto nos tecidos. Então, como é a técnica BAP na face? Então, inicialmente, nós vamos identificar os 5 pontos, né, nos 2 lados, certo? Então, o ponto 1, vocês irão verificar que fica a 2 centímetros, né, do canto lateral do olho, em cima do meu osso zigomático. O ponto 2, nós vamos marcar uma intersecção de 1,5 centímetro da base nasal, intersecção com a minha linha médio pupilar.
O ponto 3, eu vou marcar exatamente a 1 centímetro antero-inferior do meu tragus. Com relação ao ponto 4, nós vamos demarcar uma linha mediana e vamos marcar 1,5 centímetro lateralmente a essa linha média do mento, vai ser localizado o meu ponto 4. E por último, o meu ponto 5, que é o meu ponto localizado 1 centímetro do meu ângulo mandibular. Lembrando que sempre esses pontos anatômicos visam o quê? A máxima distribuição de produtos e também favorecer a menor incidência de intercorrências, hematomas e dor, certo? Então, aqui eu coloquei a marcação. Iniciaremos, então, o protocolo da técnica BAP-FACE. Então, o ponto 1 é um ponto localizado a 2 centímetros do canto lateral do olho, em cima do osso zigomático. O ponto 2 é situado na intersecção aproximadamente de 1,5 centímetros da base nasal, exatamente na intersecção com a linha bipupilar. O ponto 3 é localizado a 1 centímetro da margem antero-inferior do tragus. O ponto 4, nós realizaremos a 1,5 centímetros lateral à parte medial do mento, por isso que nós sempre demarcamos a linha média. E o ponto 5 é localizado na porção exatamente 1 centímetro acima do ângulo mandibular. Muito bem. Então, aqui eu coloquei a marcação dos pontos, porque sempre é o nosso passo inicial. Então, como nós vamos realizar essa aplicação agora? Iniciando o ponto 1, a 2 centímetros do canto lateral do olho, sobre o osso zigomático. Ponto 2, o ponto de intersecção, a 1,5 centímetros da base nasal, com a linha médio-pupilar. Uma injeção lenta é aplicada, certo? Remoção ali da acomodação. Ponto 3, 1 centímetro a 1 centímetro da margem antero-inferior do tragus. O ponto 4, 1,5 centímetros lateralmente a parte medial do mento. Sempre num subcutâneo superficial. E, finalmente, o ponto 5, 1 centímetro acima do ângulo mandibular. Perfeito. Na foto abaixo, pessoal, eu coloquei exatamente como a paciente fica. Ela fica com 10 picadinhas de abelha, 5 de cada lado. Lembrando que uma seringa do Profile contém, nós já vimos em outras aulas, 2 ml. Nestes 2 ml, nós temos uma altíssima concentração de ácido hialurônico com um alto poder de espalhabilidade. Então, o paciente vai sair com 10 picadinhas de abelha do rosto, certo? E com absoluta certeza, em 24 horas, tudo irá desaparecer. Mas não é para fazer o mais profundo para não parecer esse bólus, não. É para ficar exatamente a essa elevação, para garantir o quê? A ação multinível do meu produto. Muito bem. Então, aqui numa foto, né, lateral, ó, as picadinhas de abelha. Na verdade, esse produto não deixa quase que nem vermelho. A gente verifica que essa paciente, ó, ele é um fototipo, né, bem, na verdade, bem baixo. Então, o que que a gente verifica? Que ela não ficou nem vermelha, por quê? Porque o ácido, o Profile, ele tem, como ele não tem agente reticulante, não tem alteração química, é um ácido hialurônico muito puro. Então, assim, os efeitos inflamatórios são muito reduzidos quando comparado a qualquer outro ácido hialurônico. Muito bem. Essa é a técnica BAP para a face. E quando nós vamos para o pescoço, como funciona? Bom, no pescoço eu acho ele sensacional. Eu vou passar agora a técnica passo a passo de aplicação. No entanto, na próxima aula, eu vou fazer algumas considerações com relação ao pescoço na associação de tratamentos da toxina botulínica com o
profile, porque eu acho que é muito mais efetivo o meu tratamento. Então, o passo número 1 do meu pescoço, eu vou delimitar. Delimitar o quê? A minha linha médio cervical, onde eu vou desenhar uma linha do queixo até o meu espaço external, que é essa concavidade que nós temos nessa região cervical. Peço para o meu paciente girar a cabeça e eu vou localizar o meu músculo esternocleidomastoideu. Lembrando que o meu músculo esternocleidomastoideu será o meu guia de marcação para a técnica BAP. Por quê? Porque lateralmente a este músculo eu vou ter as minhas estruturas nobres. Quais estruturas? Vasos calibrosos, veia jugular interna, externa, artéria carótida. Então, aqui nós vamos proteger, nós não queremos intervir. A nossa intervenção será como? Será lateralmente para a medial do meu músculo esternocleidomastoideu. Então, é muito importante fazer esse desenho, esse triângulo, sempre pedindo para o paciente girar a cabeça e eu demarcar a porção anterior do meu músculo esternocleidomastoideu, certo? E aí, vocês vão verificar que no profile, na técnica do pescoço, eu também vou ter 10 pontos. Na linha central, eu vou marcar 4 pontos e depois eu vou realizar linhas horizontais, marcando os meus próximos 6 pontos. 3 de cada lado, mas vocês vão verificar que eles vão ser sempre, ó, pares, certo? Então, na linha 1, eu vou na linha ponto 1. O ponto 1 ficará aonde? Ficará na linha média, bem na porção média entre o meu queixo, ou seja, a minha linha submentoniana e o meu osso hioide. Então, bem nessa porção do meio vai ser o meu ponto 1. O meu ponto 2, eu vou determinar o pomo de Adão, que nada mais é do que essa porção mais elevada, essa proeminência, certo? Um pouquinho mais para baixo, eu vou determinar a parte inferior da tireoide, então, não sendo no ápice, um pouquinho mais para baixo, eu já vou conseguir ter o meu ponto 2. Logo abaixo, eu vou determinar o meu ponto 3, que vai ser nada mais, nada menos que a linha média entre a base da cartilagem tireoide com o ápice supraesternal. Então, antes de entrar nesse ápice supraesternal, certo? Eu vou marcar o meu ponto 3. E bem no ápice vai dar origem ao meu ponto 4, que é bem aonde termina, ó, dá praticamente o encontro do meu esternocleidomastoideu, certo? Com relação aos pontos 5, 6, 7, 8, 9 e 10, eu vou pedir para o meu paciente girar, vou marcar aproximadamente de 1,5 a 2 centímetros distante do meu ângulo mandibular, na porção anterior do meu músculo esternocleidomastoideu, e ele vai passar diretamente em cima da onde? Em cima do ponto que eu realizei o meu ponto 1, eu vou direto para o meu outro lado. Esse será o meu ponto 6, certo, pessoal? O ponto 7, 8, logo um pouquinho abaixo, passa em cima do ponto 2, vai até o outro lado, delimita essa linha horizontal e assim sucessivamente. Cuidado com o quê? Que lateralmente ao meu músculo esternocleidomastoideu, que eu vou ter essas estruturas nobres. No meu pescoço eu não tenho tecido subcutâneo, logo é sempre importante fazer um pinçamento para eu garantir que eu estou pegando só o meu tecido e não estou injetando em nenhum vaso, cartilagem, absolutamente nada nesse sentido, certo? E o meu espaço supraesternal é esse aqui, ó. Na foto que eu vou postar da modelo do paciente, na aplicação aparece bem certinho o ápice supraesternal, que é o meu limite, que é até onde eu vou trabalhar, tá? Coloquei algumas figuras anatômicas, lembrando que nós temos um músculo platisma, logo abaixo o esternocleidomastoideu, e lateralmente ao meu esternocleidomastoideu e mais profundamente nós temos uma área altamente vascularizada com estruturas muito nobres. Vamos então à marcação. Inicialmente, nós vamos delimitar uma linha média que vai do queixo ao ápice do espaço supraesternal.
Na sequência, pede para o paciente girar a cabeça e nós vamos verificar o músculo esternocleidomastoideu. Lembrando que atrás do músculo, lateralmente ao músculo esternocleidomastoideu, fica localizado as estruturas nobres. Logo, nós vamos iniciar as marcações para a aplicação BAP cervical apenas na região anterior ou na região mais medial do músculo esternocleidomastoideu. O ponto 1 fica localizado entre a borda submentoniana e o ocioide. O ponto 2 fica localizado na linha média entre o pombo de Adão e a parte inferior da cartilagem tireoide. O ponto 3, bem no meio entre a cartilagem tireoide e o ápice supraesternal. E por último, o ponto 4 fica localizado no ápice supraesternal. Então, esses são os 4 pontos iniciais de marcação da região cervical. Na sequência, os próximos 6 pontos serão marcados, 3 para cada lado, em linhas horizontais. Inicialmente, demarcamos o primeiro ponto, ponto 5, a mais ou menos de 1,5 a 2 centímetros distantes do ângulo mandibular. Delimitamos linhas horizontais que passarão pelos pontos da linha média e irão dissimetricamente a região do outro lado do músculo esternocleidomastoideu. Desse modo, nós vamos ter todas as delimitações iguais e de forma simétrica, com os pontos 5 e 6, 7 e 8, 9 e 10, sempre com base na linha média. Então, nós verificamos que formará um triângulo, certo? Esses 10 pontos da região cervical. Lembrando que lateralmente esse músculo esternocleidomastoideu, nós vamos ter grandes vasos sanguíneos passando. Por isso, essa delimitação anterior é muito importante e é nesse triângulo que nós realizaremos a nossa marcação. Sempre no músculo do pescoço também. Vocês vão verificar que na face segue o mesmo princípio. Nós vamos utilizar a técnica pinch, ou seja, nós vamos pinçar principalmente o tecido do pescoço, que é mais fino, certo? Nós não temos tanto tecido subcutâneo quanto na face. Nós utilizaremos essa técnica pinch. Então, aí, verificando o nosso triângulo, certo? Com os 10 pontos de marcação da técnica BAP cervical para a aplicação do profile no pescoço. Uma região segura, né, onde nós verificaremos o grande espalhamento do produto. Bom, na sequência, pessoal, eu coloquei Inicialmente. o quê? Eu coloquei na verdade, a aplicação propriamente dita, sendo que nesses pontinhos eu coloco apenas um anestésico tópico. O importante é sempre realizar o pinçamento do tecido e uma injeção de forma muito vagarosa, certo? Tem que ser extremamente lenta, para não arder, para não doer. Mas é muito tranquilo, enfim, os pacientes em geral não reclamam. Aplicou-se Piaglis nos 10 pontos previamente marcados, certo? Um anestésico tópico. Através da técnica pinch, que é o pinçamento dessa região do pescoço. Ó, vocês vão verificar que eu vou remover esse anestésico tópico, certo? E a partir daí eu vou pinçar essa pele do pescoço e iniciar a aplicação de 0,2. Então, nós temos 10 com 0,2, irá exatamente os 2 ml do qual apresenta a seringa Profile. Então, a pele do pescoço não tem tecido subcutâneo praticamente, ó. Ali já está o início da flacidez dessa paciente, né? Por isso que nós optamos por esse tratamento. Eu vou pinçar e vou realizar um bolus de quanto? 0,2 ml. E como fica a apresentação? Na verdade, logo depois que eu termino, fica igualzinho 10 picadas de abelha, como vocês vão verificar no final. Realiza-se esses 4 pontos iniciais, então, certo? Então, bem na linha média, entre o submentoniano e o ocioide, entre o ocioide e a
a cartilagem tireoide, entre a cartilagem tireoide e o espaço supraesternal e no ápice do espaço supraesternal. Então, nós verificamos o quê? Que fica 4 bolos, certo? Então, na sequência, nós vamos realizar a aplicação dos próximos 6 bolos, nessa região anterior ao músculo esternocleidomastoideu, certo? Sempre pede, remove-se, né, o anestésico tópico, pinça o tecido, inicia-se uma injeção de forma extremamente lenta para não promover, né, uma sensação dolorosa para o paciente. Então, a injeção lenta, aplica-se 0,2 ml por bolos, totalizando 10 bolos na região cervical. Recomenda-se para o paciente não realizar atividade física e nas próximas 24 horas, todas essas bolinhas que eu chamo de picadas de abelha irão desaparecer. Não precisa apertar nada, eu só acomodei, fiz a limpeza ali com clorexidina, certo? E pronto. Não precisa fazer massagem em absolutamente nada. Procede-se a aplicação na sequência, certo? Ó, sempre pinçando a pele do pescoço. Nosso objetivo aqui é atingir um plano subdérmico ou também denominado de subcutâneo superficial. Eu preciso atingir esse plano adequado, ou seja, vou injetar no máximo 3 milímetros, que aí eu tenho absoluta certeza que eu estou no meu tecido subcutâneo, 3 milímetros da minha agulha. Então, nós verificamos que fica exatamente como eu comentei, parece picadas de abelha, mas em função da tecnologia de espalhamento desse produto, é a única, né, que nós podemos realizar esse tipo de aplicação, pinçando o tecido e injetando de forma extremamente lenta 0,2 ml do meu produto. Realizamos então, procedemos no outro lado, a aplicação para efetivar então, né, de forma adequada os 10 pontos da minha técnica BAP cervical. Então, fica exatamente um bolos, né, parecendo uma picada de abelha. Vou pinçar o meu tecido novamente, injetar os 0,2 ml, sempre aonde? Na região anterior ao músculo esternocleidomastoideu de forma muito simétrica. Pincei o meu tecido e iniciei a minha injeção. Vai sobrar na minha seringa exatamente 0,2 ml, que é o que falta para realizar, né, o meu último ponto, ou também denominado 10º ponto, e então concluir a técnica. Não é necessário fazer massagem, nós vamos deixar o paciente ir embora com essas 10 picadinhas de abelha, tá? Eu brinco que fica muito próximo, muito semelhante, né, a 10 picadas de abelha. Em 24 horas, isso irá desaparecer, sem absolutamente nenhuma sintomatologia dolorosa. Então, esse é o aspecto final de aplicação do Profile na região cervical. Se eu for colocar toxina botulínica, necessário em função das bandas platismais, sempre eu vou proceder essa aplicação da toxina 15 dias antes a aplicação do meu produto Profile. Coloquei uma foto, pessoal, para a gente verificar como ficou, certo? Aplicou. Na sequência, ó, 2 fotos. Então, inicialmente fica, né, o pescoço, ele fica um pouquinho, mas é muito rápido. Esse bolos e esse vermelho, ele é totalmente, desaparece por completo, certo? Então, a IPSA determinou alguns graus de flacidez, tá? Para nós conseguirmos determinarmos, e na próxima aula eu vou determinar certinho o plano de tratamento e quando o profile é indicado, certo? Então, nós temos um grau quase que nulo, né? O grau 1, nós temos uma pele normal.
O grau 2, né, uma flacidez leve nos tecidos do pescoço. O grau 3, uma flacidez já acentuada, moderada. Uma flacidez de moderada a grave e uma flacidez já grave. E a partir destes graus de flacidez que nós vamos determinar um plano de tratamento adequado para cada paciente. E aí a gente vai conversar muito sobre o artigo que fala da toxina botulínica para as bandas platismais e após essa inativação ou redução da hiperatividade dessas bandas platismais, aplicar o profile, que fica muito interessante. Mas essa será um assunto para a nossa próxima aula. Até mais!